Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai resolver o PET 3 do 9º ano, da primeira semana. E ela traz como temática a Revolução Russa. Bom, a gente viu quando a gente chegou no 9º ano que a história vai trabalhar um modo de vida que já está próximo do que a gente vive hoje, não é? Hoje a gente discute muito sobre fulano é de esquerda, fulano é de direita, fulano gosta de socialismo, fulano gosta de capitalismo, não é isso? Bom, por quê? Porque à medida que vai se aproximando da gente, a gente vai tendo uma certa intimidade, né, com aquilo que a história vai relatando, não é? E a gente percebe que quando a gente fala em revolução, ela sempre traz consigo o quê? Mudanças profundas. No caso aqui na Rússia vai acontecer mudanças profundas. Lá na Revolução Francesa, uma Revolução Francesa, mudanças profundas. Por que eu estou relacionando a Revolução Francesa e a Revolução Russa? Que é ela que vai trazer esse conceito de fulano de esquerda e fulano de direita. Bom, além delas, outro fato importante também é a questão da Revolução Industrial, né? Porque eu falei para você esquecer um pouco essa questão de data, né? E pensar no que a história está trabalhando atualmente, que é as mudanças e permanências, não era isso? Bom, e para a gente entender essas mudanças e permanência em determinado período histórico, a gente tinha que entender o modo de produção ou o modo de vida de cada período desse. A história dividiu lá Idade Média, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, não é isso? E eu disse para você que praticamente cada idade dessa aí existia um modo de produção, não é? Idade Média, o que era Idade Média? Idade Antiga, um modelo mais asiático, escravagista, não é? Idade Média, o feudalismo, né? Existiam os feudos que eram como se fossem fazendas e existiam os senhores feudais, não é? Que era dono desses feudos. E existiam os camponeses que moravam nesses feudos em troca de quê? Moradia, alimentação e segurança. Só não existia essa questão da mobilidade social. Não tinha como um camponês se transformar num nobre, não era? Era uma sociedade estamental. Ele não tinha esse negócio. Eu vou ficar rico um dia, como a gente tem essa cabeça hoje em dia, não foi? Mas essas coisas foram modificando ao longo do tempo, graças às revoluções, processos de independência, guerras e tudo mais. Bom, então, o que a gente vai ver? A Revolução Russa. Então, a gente vai perceber que, apesar do tempo avançar, teve coisas que permaneceram lá atrás, né? E teve as grandes transformações. E dentro dela aqui, para a gente trabalhar junto, a gente vai trabalhar com um conceito também, com outro temática, que é a Revolução Industrial, que vai ser decisivo para a gente entender essas três revoluções: Revolução Industrial, Revolução Francesa e Revolução Russa, que aí vai dar para a gente entender, vai nos fornecer ferramentas para a gente entender o que? Melhor esse conceito de direita, esquerda, capitalismo, socialismo, comunismo, né? Bom, então começa lá na página 60 e ele traz a primeira questão. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condição de vida próxima à dos servos da Idade Média. Leia o texto a seguir e analise a imagem em seguida e responda as questões. Então a gente vai perceber que em 1900, 1889, já chegando aqui nessa idade, 1917, ainda eles vão viver o quê? Como se fosse na Idade Média. Lembrando que a Rússia está também na Europa, não é? Na localização da Europa, e os outros países praticamente inteiro já não vivia esse modelo da Idade Média. Olha, você vê tanto que houve um certo atraso na Rússia e eles segurando a população a viver daquela forma, não é? Porém, o que vai acontecer? Os russos vão começar a ver os seus vizinhos
de certa forma, ter uma vida próspera, né? Fim daquela questão de, eu nasci pobre, eu nasci sempre pobre. Agora eles têm pelo menos uma perspectiva, né, de mudar os caminhos da sua vida, né? E na Rússia não existia isso. Então a gente vai ver. Olha o texto, ele já traz um título que a gente já vai ver o que nos espera. Pobreza e miséria. Era algo que era visto na Rússia aí, nesse período aí, antes da Revolução. E depois a gente vai ver essas grandes transformações. Bom, como toda vez eu falo, quando eu tenho um texto, né, ele sempre é mais importante a gente fazer o quê? Ir lá nas questões, olhar as questões, fazer uma leitura das questões, né, para depois você voltar no texto, porque essas questões são como que um planejamento, né? Você vai construir uma casa, a primeira coisa você não vai direto na casa, você vai ler o planejamento para depois ir na casa, não é? É a mesma coisa, você vai lá nas questões, ela é como se fosse o planejamento, para depois você ir no texto para facilitar, porque na medida que você for fazendo a leitura do texto, você vai encontrar as respostas, porque você já mais ou menos leu as questões. Questão letra A. Por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como Alemanha, França e Reino Unido? Bom, aí você volta lá no texto. O que ela deixou de acompanhar? Vamos ver lá. No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, Alemanha, França e Áustria-Hungria, eram um dos principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. O Império Russo era conhecido, eles colocaram uma asinha a mais aqui, era conhecido como o gigante dos pés de barro, uma vez que sob o sistema feudalista, organização política social na qual os servos trabalhavam para os donos da terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza. Os senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir na Rússia. Então, questão letra A, a gente já achou no primeiro parágrafo, não foi? Por que a Rússia deixou de acompanhar os países vizinhos? Está lá. Porque ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. Você lembra que eu te falei? Vai ser importante a gente entender a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela foi o quê? A inserir as máquinas, não é? Então, se ela ficou para trás, ela vai produzir menos. Lembra aquele modo de produção? O que é o modo de produção da Idade Moderna? O capitalismo, né? E a indústria vai fortalecer a produção, produzir mais rápido para ser revendido mais rápido, né? Para adquirir cada vez mais lucro. Na hora da distribuição, no capitalismo, a maior parte fica para o dono do capital, né? Ou o dono da empresa, e depois ele pega uma pequena parte e distribui para aquelas pessoas que trabalharam na empresa, né? Assim funciona até hoje. Lá no modo de produção socialista vai ser um pouquinho diferente, aliás, vai ser muito diferente, mas vai ter um modo de produção, eles vão produzir também, né? Então aqui eles não tinham as máquinas, então como que funcionava ainda? De acordo lá com a Idade Média, era aquela questão de plantar e colher, não é? Mas até hoje acontece isso, acontece, mas tem outros produtos que você pode produzir, não é assim? Bom, se aqui está agrícola, agora você imagina, a Rússia está perto lá daqueles hemisférios, e no período frio, como que vai funcionar? Como você vai plantar? Então vai chegar períodos como esse, que a Rússia vai acontecer o que com a Rússia? Ela vai passar necessidade, que ela não vai poder plantar, e sem plantações, o que vai acontecer? O país entra em crise. Na medida que esses países, tipo a Rússia, que ainda vivia na Idade Média, aquele modelo onde existia um rei absolutista, né, que a gente acabou de ver na frase, né? Um rei absolutista. Quando eles começam a entrar em crise, o que eles fazem? Eles vão lá e começam a aumentar os impostos, né?
Outra coisa que a gente tem que entender é a questão do sistema feudal. Não é que seja aquele sistema feudal igual na Idade Média, modificou, mas ele está próximo da Idade Média. Então a gente vai chamar isso de semi-feudal, tá bom? Bom, então vamos lá para a questão número 2. A palavra gigante, na expressão gigante dos pés de barro, atribuída à Rússia no século XIX, se explica pela extensão territorial. Mas por que pés de barro? Vamos lá ver. Só lembrando, eles trabalham onde? No campo. Se eles trabalham no campo, eles trabalham na terra. Daí já dá para a gente entender um pouco. Olha lá. O Império Russo era conhecido como gigante dos pés de barro, uma vez que, sob o sistema feudalista, organização política e social, no céu trabalhava para os donos da terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza. Os senhores feudais não tinham interesse em modernizar. A gente vive uma situação, você tem privilégio. Você vai querer que essas coisas se modifiquem? Não, não é? Aquelas pessoas que não têm privilégio, infelizmente não posso fazer nada, eu quero garantir meu privilégio, não é assim que funciona? Mas para quem não tem privilégio, o que ele quer? Privilégio, né? Então, a questão fica o seguinte, por ainda, o que a gente viu no parágrafo, por ainda viver em um sistema, eu só acrescentei aqui, sim, mas o resto é igual à frase do texto, por ainda viver em um sistema semi-feudalista, organização política e social na qual os servos trabalhavam para os donos de terras, os quais geralmente tinham laços com a nobreza. Os senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações e investir em indústrias, né? Lembra? Modernizar o quê? Olha, se a gente vive num feudo, existe o senhor feudal, existe o rei, esse rei aqui da Rússia vai chamar de czar. Existe outra instituição poderosíssima, como na Idade Média, que é a questão da Igreja Ortodoxa, controlando tudo, e esses três aqui, tendo privilégio, eles são minoria, são poucas pessoas, e a maioria passando por necessidade. O que ela vai pensar? Eles vão querer perder esses privilégios? Não. Mas a população russa vai querer privilégio? Vai, porém elas são anestesiadas por quê? Pela igreja, falando que não, isso aí é uma vida que é de penitência, você tem que viver nesse período, que depois, quando você partir dessa para melhor, você vai ter um lugar ao céu, não é? É assim que aconteceu na Idade Média e é assim que vai acontecer aonde? Aqui também na Rússia. Então a gente percebe com essas duas questões como a Rússia ainda estava atrasada com relação aos seus países vizinhos, né? Apesar de ser um país europeu, porém ainda ficou naquelas questões de mudança e permanência, estava lá atrás. Por isso veio a necessidade de fazer o quê? Uma revolução, ou seja, mudança profunda, passar por grandes transformações, que a população já não aguentava mais essa questão aqui. Então o que eles pensavam? A gente tem que modernizar, a gente tem que se industrializar. Percebe? Tanto que essa relação revolução burguesa, revolução russa, né, que vai ser a francesa, que a gente fala, porque ela é burguesa. Burguesa é o quem? Dono do capital. E a russa, a revolução do proletariado, aquele que é o trabalhador. E a revolução indústria é a relação do quê? Da produção, do burguês e do proletário. As três chapas. Né? E as três chapas que vai desenhar, vai configurar o quê? Fulano de esquerda, fulano de direita. O que é um movimento, é um modo de produção capitalista, e o outro que é um modo de produção socialista. Né? Bom, vamos lá na questão letra C. A modernização da Rússia, promovida pelo czar, o rei, garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população. Quando a gente
melhorar a qualidade de vida para a população inteira, gente. Você já pode confiar isso aí já não é verdade. Sempre eles vão buscar dar privilégio a poucas pessoas, né? Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Crimeia, em 1854-1856, por conta dos problemas sociais e econômicos que enfrentava o czar Alexandre II, instituiu algumas mudanças. Em 1861, houve a abolição da servidão, junto com a ocupação de novas terras, vendidas aos camponeses. Isso permitiu ao país aumentar sua produção e tornar-se exportador de grãos. Com as medidas, também houve um crescimento populacional, que acabou aprofundando os problemas sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola insuficiente para alimentar a população gerou fome e revoltas. Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização. Na hora que ele viu que o problema continuava, mesmo ele vendendo algumas coisas, aí chegava a época do frio, não tinha como plantar, e ele começou, eu tenho que modificar isso aí, porque a população já está agitada, né? Porque quando você coloca a população já vivendo em péssimas condições, mas quando ele está com fome, alguma coisa, você não fica de mau humor. Agora você imagina uma população inteira, né, de trabalhadores passando por necessidade. Vai chegar um certo momento que isso aí não vai ser sustentado mais, né? Vai acontecer algo que vai passar por transformações, né, por revoltas e tudo mais. Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização, financiada por investimentos estrangeiros. Com a instalação de indústrias na Rússia, cresceu a migração no país. Tanto estrangeiro quanto pessoas de outras regiões russas mudaram-se para as novas cidades industriais, como Moscou e Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, o absolutismo, o que é o absolutismo? É o poder na mão do czar, todo o poder na mão do czar. E as precárias condições de vida, olha só, e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. Então, melhorou para todo mundo? Modernizou. Porém, o que vai acontecer? Novamente, as coisas vão ficar boas para quem? Uma pequena classe social, porque a maioria vão passar por quê? Dificuldades econômicas, né? Não vai ter um bom salário, então é porque ele não tem um bom... ele não vai ter um bom trabalho, então ele não vai ter um salário, né? Então, péssimas condições de trabalho é igual a uma péssima condição de vida. Isso é até matemático. Se você não tem um bom trabalho, você não tem uma boa vida. Não é assim que funciona? Bom, então qual vai ser a resposta? Tá lá. Garantir o desenvolvimento a uma melhor qualidade de vida para toda a população? Não é, porque a classe trabalhadora, não. Pois, mais uma vez, retirado do texto, não. Pois o absolutismo e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde recebiam salários muito baixos. Como você vai viver uma vida boa se você não tem um bom salário, né? Então não existe. Então, o que ficou bom para a população? Czar, que já tinha uma vida boa, o senhor feudal e mais a igreja. E para piorar a situação dessa população trabalhadora, vai surgir mais uma pessoa, porque normalmente no sistema feudal, a população trabalhadora que sustenta toda essa pirâmide. Né? Você lembra daquelas pirâmides lá? Vai sustentar, não vai? A população trabalhadora sustenta. Agora, além desse aqui, vai acrescentar o quê? Investimentos estrangeiros, ou seja, a burguesia gringa. Vai ter que passar uma parte para o senhor feudal, os nobres, o czar para a igreja e agora para a burguesia. Então, naquela fatia de produção de riqueza desse país, antes que era dividido por esse, vai ter que aumentar mais um
por isso, porque esse aqui está fazendo o quê? Investir no seu país, então ele também tem que ganhar. Então, se aumenta as pessoas para ganhar, então o que vai acontecer com o trabalhador? Aumenta a exploração em cima do trabalhador. Bom, questão número 2. Na imagem 1, observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Que grupos sociais? A gente vai ver isso daqui, ó. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Então, se você voltar lá no desenho, na imagem 1, a gente percebe que tem uma pessoa acima, aí depois a gente, que é o czar, né? Depois a gente tem a igreja e os nobres embaixo. O que está acontecendo? Uma população carregando eles, né? Sustentando eles, né? Então, o que você vai colocar? O que está lá? O rei, é chamado de czar, né? Czar por quê? Porque vem de César. César não era lá o imperador romano, então todo o poder não era dele. Então, a Rússia estava numa localização que anteriormente também pertencia ao Império Romano, né? Então, ele, olha, mudanças de permanência, permaneceu o quê? Isso, lá o rei, o clero, né, que fazia parte lá, que são os padres, nobres, né, que são os ricos, e os camponeses que estão embaixo, né? Aí pergunta mais uma questãozinha lá, complementa, qual era a relação, né, entre esses grupos? O que você vai colocar? Era de exploração. Qual que era a relação? Era de exploração contra quem? Os camponeses aí, não é? Questão... uma aguinha. Questão número 2. Na Rússia do século XIX, durante os movimentos contrários ao regime czarista, czar, regime que é assim, que sustentando, explorando essa classe de baixo, né? Que dominava a Rússia, abriram caminhos para a formação do Partido Operário Social Democrata Russo. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas claramente influenciadas pelos valores do socialismo marxista e também interessadas em colocar um basta ao absolutismo. Vai surgir um novo modo de produção e vai querer pôr fim nisso daqui, ó. Se organizaram na Rússia, mesmo descendendo de um movimento com características próximas, o membro do Partido Operário Social Democrata criaram 2 grupos políticos fundamentais para o partido. Apesar de quererem o fim do czarismo, os social-democratas russos não convergiam em um único projeto de reconstrução da Rússia. Dessa maneira, que podemos observar o surgimento de 2 grupos, os mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques representavam a minoria e os bolcheviques a maioria. Leia sobre esses 2 grupos no livro didático ou pesquise na internet e complete o quadro dessa informação. Então ele vai pedir para você trazer um quadro, né? Você diferenciar os bolcheviques com os mencheviques. Lá na Rússia existiam 2 partidos também, né? Um que pertencia à ala mais esquerdista e o outro direitista, né? Eram os famosos jacobinos, que eram de esquerdas, e os girondinos, que eram de direita, não é? Mas isso era uma revolução burguesa. O burguês é o dono do capital, é o patrão, não é? Existiam os 2. E pra você ter noção, lá fizeram uma revolução burguesa, depois que eles conseguiram derrubar o rei francês, eles começaram a se divertir, porque dentro de um próprio partido, todo mundo tem ideias assim parecidas, porém divergem em algo, né? Ninguém vai pensar igual todo mundo. Na mesma coisa vai acontecer aonde? Na Revolução Russa. Então, por isso que esse partido ele vai existir, vai dividir esse pós-revolução, vai existir 2 alas, os bolcheviques e os mencheviques. Se é
uma ideia mais do proletário aqui, eles vão dividir, se hoje fosse a gente jogar aqui no Brasil, seria os pão com mortandela e os coxinhas, não é assim que eles falam? Ou seja, esse aqui mais esquerda e esse aqui mais direita. Bolcheviques esquerda, mencheviques de direita. Essa aqui é a minoria e essa aqui é a maioria, como ele trouxe lá, não é? Maioria da população, minoria da população, tá lá. Então quem eram os bolcheviques? Operários, ou se você preferir, proletários. Ou trabalhadores, mencheviques, são a burguesia, lembrando? Direita, burguesia. Mesmo aqui, a burguesia pensava que a gente tem que fazer uma revolução burguesa nos mesmos moldes que na França. A França está evoluída hoje, então aqui a gente poderia fazer uma revolução burguesa para depois fazer uma revolução socialista, né? Já isso aqui vai pensar diferente. Não, a gente vai passar igual fizeram lá na França, não. A gente vai direto fazer uma revolução socialista. Todo o poder ao trabalhador, todo o poder ao proletário, porque somos a maioria, então a gente tem que ter privilégios. Bom, então classes sociais envolvidas, operários e proletários, e aqui burguesia. O segundo quadro, quem são os líderes? Você vai encontrar, tem gente que vai colocar só Lenin, mas é bom colocar o Lenin e o Trotsky. Tem gente que coloca até Stalin, mas vamos deixar só esses dois aqui. Lá nos mencheviques, o líder era o tal do Martov, tá lá. Bom, ideias que defendiam. Aqui defendiam um marxismo revolucionário. E aqui um marxismo, eu coloquei liberal porque eles queriam, eles pelo menos falavam, né? Que ia ter um marxismo liberal. O que é isso, professor marxismo? Vem da ideia do cara, um pensador chamado Karl Marx. Esse Karl Marx, o que ele vai fazer? É ele que vai criar a ideia do socialismo. Vocês lembram lá como que funcionava o capitalismo? O capitalismo funcionava da seguinte forma: na medida que você for trabalhando, adquirindo capital, você vai ter um certo privilégio, mas o dinheiro é seu, não é? Modo de produção. Produziu riqueza, você vai ter um privilégio, não é? Se é numa nação inteira, quem que produziu mais, que fica. Se você produziu 10, os 10 são seus, que é individual. No socialismo é um pouquinho diferente. Na hora da distribuição de riqueza, vai distribuir de forma social, de forma coletiva. Aqui, no capitalismo, individual. A divisão de riqueza é individual. Lá no socialismo, a divisão de riqueza é coletiva, né? Bom, então é dessa forma que vai acontecer. Então aqui, melhor dizendo, coloca socialismo científico. Olha, como assim? Que Marx falava que só poderia se transformar o país em socialismo se existisse uma luta armada. Porque se você chegasse no burguês ou no rei, no czar e falasse, vamos distribuir a riqueza, o que ele ia falar? De jeito nenhum, a riqueza é minha, como que eu vou dividir? Porque um pouquinho antes existia o socialismo utópico. Utópico vem de utopia, vem de sonho. O povo achava que se a população que estava passando necessidade chegasse uma pessoa rica e falasse, você tem tanto dinheiro, vamos dividir entre nós, isso iria acontecer por meio das conversas. Vai acontecer isso? A gente percebe que não, às vezes você tem muito dinheiro, você vê uma pessoa ali com necessidade, acaba que você pensa que não, eu precisei trabalhar, isso aqui é meu, né? Bom, então isso vai acontecer. Esse aqui, marxismo revolucionário, e esse aqui é um marxismo mais liberal. Então, na terceiro item lá, formas de chegar ao poder. Como que essas populações iam chegar ao poder? Esse aqui, por luta armada. Bom, Kizar, precisamos ainda de riqueza para distribuir.
Ah, não tem jeito não. Não. Então a gente vai se armar e vai tomar, né? Já os mencheviques pensavam, não, a gente tem que levar na base da assembleia, né? Como assim? A base da conversa. Quando a gente percebe que a pessoa quer ir na base da conversa, o que a gente pensa? A pessoa quer nos enrolar, né? Que ela pensa o seguinte, ele vai levando no banho-maria, ainda mais se tratando de quem? Da burguesia, né? Porque ela quer o quê? Não, primeiro a gente vai fazer uma revolução burguesa para depois a gente fazer uma revolução socialista. Por que a revolução burguesa? Fizemos, trabalhamos e enriquecemos. Então a gente pegou a riqueza, depois disso, com o tempo, a gente vai distribuir essa riqueza. Já os bolcheviques achavam o quê? Não, o povo já está passando. O povo já está passando fome. Então a divisão tem que ser rápida. Trabalhou, adquiriu, já vamos dividindo. Esse aqui, não, vamos juntar para depois a gente dividir. Então a gente sabe que isso aí é o quê? Meio que conversa fiada, né? Então, o que vai acontecer? No socialismo, então, imagina você vai lá e apanha goiaba, né? Aí tem um dos seus amigos que vai dividir a riqueza, o líder, né? O que ele vai fazer? Olha, um para você e um para mim, né? Mas à medida que o tempo vai passando, o que ele começa a fazer? 2 para mim, um para você e um para você. 3 para mim, né? Um para você. E assim a gente vai entender o quê? Que vai ter uma classe que vai ser favorecida. Ele pensa, eu estou dividindo, então eu vou ficar tudo para mim. Já aqui, o marxismo revolucionário é o quê? Um para você, um para mim. É mais justo? Porém, o que acontece? Isso na teoria. E na prática, será que vai funcionar dessa forma? Não é? Então a gente também tem que entender esses lados aí. Então, qual que era o regime político que cada um defendia? Os bolcheviques primeiro, o socialismo, as coisas ser divididas de forma igualitária, né? Se todo mundo vai ganhar o mesmo salário. Se um médico ganha 10 mil por mês, o professor também vai ganhar 10 mil por mês, porque não é uma divisão coletiva. Todos os dois não têm uma função social naquela região. Tem. O coletor de lixo também vai ganhar 10 mil, ele é uma pessoa, é uma trabalhadora. As coisas têm que ser divididas em forma igual, né? Então, essa é a ideia do socialismo. O capitalismo é o quê? Se eu estudei, eu sou médico, eu tenho que ganhar 10 mil. A pessoa estudou também, mas não é médico, eu considero que a profissão dele não é tão boa assim. O professor dele vai ganhar R$1.000 por mês. O lixeiro não estudou, então ele não tem esforço algum, 1.000. O lixeiro não, o coletor, né? Bom, quando a gente pensa assim, é o quê? Isso é justo? Se você pensar numa sociedade, a sociedade precisa do coletor de lixo, senão o lixo vai ficar lá. Ele precisa do professor para ensinar e ele precisa do médico. Se precisa das 3 áreas, por que não ganhar tudo o mesmo salário? Todos eles estão contribuindo para ter uma sociedade bacana, não é? Então, nada mais justo que no socialismo ele pensa dessa forma. No capitalismo ele pensa assim? Não. Aqui, o que vale a pessoa que tem capital. Aqui vale a pessoa que socializa com os demais. Entendeu? Bom, vamos lá para a questão número 3. Leia o trecho da biografia Vladimir Lenin e observe a imagem 1. Em seguida, responda as questões. Página. Lenin, 1870-1924. Foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, pseudônimo de Vladimir Ulyanov, nasceu em Simbirsk, na Rússia, dia 22 de abril de 1870, né? Então, através dele, ou você vai lá na internet, né? Ou daqui você já tira quem foi Lenin, né?
Quem foi Lenin? Só acrescentei aqui, não tem esse acento. Retirei para mim, por favor. Bom, ele foi um político revolucionário, né? Socialista, né? E primeiro presidente da União Soviética. Está lá também, ó, primeiro presidente socialista. Lembre do seu nome, Vladimir, ele coloca o nome inteiro. Então, basta você colocar ali. Ele foi um político revolucionário e socialista. E primeiro presidente da Rússia. Então, você coloca. Foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917, e primeiro presidente da Rússia socialista. Então, bastava você pegar esse primeiro, dentro desse pequeno trecho aí, e jogar lá na questão número 1. A qual ala do Partido Operário Socialista Democrata Russo ele fazia parte? O que ele era? Um líder, né? E ele era líder de quem? Da ala dos bolcheviques. Então você colocar líder dos bolcheviques. Esse NEP aqui você vai ter que entrar na internet, que não está em nenhum fragmento aqui. O que foi o NEP? Nova Política Econômica, implantada por Lenin quando governava a Rússia. Então o que eu coloquei? Olha lá, estratégia usada por Lenin, mais uma vez, tiro o acento, para organizar a economia soviética. A nova política econômica, ou NEP, recuperou alguns traços do capitalismo para fortalecer a economia da União Soviética. Por isso que a gente fala, vem aquela situação, às vezes a pessoa não faz uma leitura, não tem um discernimento, um conhecimento que venha a ser o socialismo, ele pensa. Tem até umas frases que ele fala: ah, mas fulano é esquerdista, fulano é socialista de iPhone. Qual que é o problema disso? Que a gente tem que entender o seguinte: os dois não são modos de produção. Existe o modo de produção socialista e o modo de produção capitalista. Quando ele fala produção, é o que? Produzir. Então, se a pessoa, o iPhone, ele foi produzido. Então, se ele foi produzido na Rússia, num regime socialista, se o fulano tem direito, o ciclano também e o beltrano. Então, não tem nada a ver, regime socialista não tem nada a ver de falar assim, eu sou contrário às tecnologias. Não é isso. No entanto, que ele coloca os traços do capitalismo para fortalecer. Então, ele está se apropriando do capitalismo. É lógico que ele está, porque anteriormente ao regime socialista, existia também o capitalista. Lembra? Mudanças e permanência. Nem tudo que está lá atrás é ruim. Então, o que o socialismo surgiu para quê? Para tentar melhorar o sistema capitalista. O capitalismo, quando surgiu, ele tentou melhorar o quê? O regime feudalista, mas sempre pegando algumas situações, né? Mudanças e permanência, mas nem tudo que está lá atrás tem que ser modificado, né? Então, por isso que ele pensa, o socialismo ele vai criticar o capitalismo, por quê? Na hora da divisão, porque chega no socialista, se todo mundo tem, todo mundo pode ter um iPhone. Aqui no sistema capitalista, que é o que a gente vive, todo mundo tem? Não, por quê? Porque você tem um baixo salário. Se você tem um baixo salário, você não consegue. Aqui, todo mundo vai ganhar o mesmo salário, então todo mundo tem condição. No entanto, que o iPhone aqui no sistema socialista vai ser um preço reduzido para todo mundo conseguir adquirir. Um sistema capitalista ele vai ser um valor mais alto, por quê? Porque hoje, para ter um iPhone, você tem que ter um status econômico alto. Não é? Porque não você chega a pessoa está com um iPhone. Aqui todo mundo ganha, todo mundo igual. Então você pode comprar um iPhone, você pode comprar um Xiaomi, você pode comprar um Samsung, que a pessoa não vai te colocar num status maior que o dele. Por quê? Porque você ganha o mesmo salário que ele. Então, no sistema capitalista, funciona de que forma? Na hora da divisão, 1 para você, 2 para o patrão. 1 para você, 3 para o patrão, entende? Então, na hora da divisão dessa produção, desse modo de vida, né? Mais para uma classe. Lá no sistema socialista, pelo menos na teoria,
Um para você, um para mim e um para o seu amigo. E depois produzir 3 de novo. Um para você, um para você, um para você. Então, o socialismo em Marx pensava o quê? Dessa forma, aqueles problemas sociais não existiam mais. Então, a gente iria caminhar para uma sociedade mais justa. Visto que no capitalismo, a gente pega algumas coisas do capitalismo para fortalecer o quê? A riqueza. Que a gente necessita de investimento para quê? Para a gente produzir. Então, no socialismo, não é que ele não quer que a tecnologia avance, ele quer o quê? Que na hora da divisão, que seja partilhado de forma igual, não como acontece no capitalismo, muito para o patrão e pouco para o trabalhador, que é o quê? Não existe o patrão, então vai dividir entre os trabalhadores, porque quando todo mundo ganha igual todo mundo, não vai existir patrão e nem empregado, vai existir só um trabalho coletivo. No capitalismo, um trabalho mais individualista. Quem conseguiu adquirir determinado lucro, que adquire. Quem não conseguir, infelizmente, vai se perder ao longo do caminho, não vai ter uma condição de trabalho boa. Se ele não tem uma boa condição de trabalho boa, porém ele não vai ter uma boa vida, não é? Bom, isso a gente consegue finalizar aí, Revolução Russa, primeira semana de história do PET 3. Faça as correções para depois, quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente pode estar fazendo essa correção, beleza? Muito obrigado e até semana que vem para a gente fazer a semana 2. Valeu?